Hey, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Como prometido, estou aqui para gravar para vocês e apresentar um pouco mais sobre a minha história, sobre o meu trabalho. Muita gente ainda não conhece, né, o que eu faço e um pouco do que eu sou também, que é importante dizer. Primeiramente, eu quero contar um pouquinho para vocês, sobre a minha história no fisiculturismo, como eu comecei, e por que hoje eu trabalho com treinamento mental. Na minha primeira competição, como todo mundo sabe, como todo atleta sabe, né, de fisiculturismo, temos o nosso maior obstáculo, né, que é a nossa mente. Esse esporte, eu acredito, não conheço outros esportes na experiência, né, mas eu acredito que seja um dos que mais requerem preparo mental. E na minha primeira preparação, como eu não conhecia o palco ainda, a sensação de estar no palco, foi muito difícil, eu não tinha noção de nada, e aí eu pensei: "Meu Deus, o que que eu preciso para chegar lá, né?", além de seguir a dieta e além de treinar. E foram acontecendo várias coisas durante esse período, muita gente me pedia ajuda, porque viam os meus resultados, né, no Instagram, como sempre postei, e aí, então, nessa época eu tinha iniciado a faculdade de nutrição e eu pensei que eu precisava ajudar essas pessoas de alguma forma. E a principal queixa era sempre: "Eu não consigo seguir a dieta". Todo mundo sabe que precisa, o que precisa fazer no caso, né, a gente recebe lá um plano alimentar e é só seguir ali, mas não é simplesmente seguir o que está escrito. Como é que eu vou chegar ao resultado, né, durante o processo, seguindo aquela dieta, né? Como é que eu vou ter adesão à dieta? E começa na nossa mente. E aí eu decidi fazer um curso de coaching de emagrecimento. Eh, fui buscar algum recurso para ajudar as pessoas e apareceu um anúncio nas buscas sobre essa área. E na época, 4 anos atrás, não era uma área muito explorada como hoje, ainda tem muitas pessoas que duvidam, desacreditam dos resultados, mas eu simplesmente comecei. E comecei primeiramente usando técnicas, né, e ferramentas do processo de coaching comigo, e foi nesse período da primeira preparação, não tinha não tinha muito conhecimento ainda, então, o pouco que eu sabia já me ajudou e eu pensei: "Não, isso aqui realmente é algo que precisa ser mais explorado". Comecei a atender e há 4 anos atrás as pessoas não davam muita credibilidade que acontecia, eu pensei: "Então beleza, vamos testar já que eu investi, né, nesse curso, vou testar em mim". E aí quanto mais eu estudava, mais entendia sobre a minha mente, mais eu entendia sobre a mente das pessoas e via que isso era algo que eu precisava me aprofundar para ajudar os atletas, principalmente de fisiculturismo, pelas dificuldades que eu escutava de outras amigas, de outras pessoas, e então eu decidi fazer um outro curso, uma outra formação, direcionada ao esporte, né, que já o coach de emagrecimento, ele, eh, era mais focado em pessoas que queriam somente emagrecer, né, somente ter adesão à dieta. O coach esportivo, trabalha essa questão de performance, né, principalmente em preparação, que é um período que a gente, quando a dieta dá uma apertada, a nossa mente já começa a querer, assim, querer não, a nossa mente começa a dar desculpas para, né, você tá com pouca comida, precisa diminuir essas cargas. Só que, quando a gente trabalha a nossa mente, quando a gente fortalece a nossa mente, a gente consegue extrair muito mais força, independente de dieta ou não. E outras ferramentas, outras, áreas, né, exploradas na no coach esportivo, além da performance, é a questão da controlar o diálogo interno, né, esses questionamentos que a gente tem na nossa mente o tempo todo, autoconfiança, né, a autoestima, a questão da comparação, que é algo que eu mais escuto nas sessões, comparações com outras atletas. Isso é um problema que, prejudica muito o atleta, acaba com a autoestima, acaba com a autoconfiança, gera muita ansiedade, porque o atleta ele perde o foco
nele e passa a ter foco em outra pessoa. Então, ele vem para o treino pensando em ser melhor que outra pessoa, né, que outro atleta. Ele vai posar, vai treinar as poses pensando em ser melhor que outro atleta. Eu já cheguei a, eh, assim, os atletas me relatam os obstáculos que eles estão vivendo no momento, né. E aí eu já cheguei a, eh, receber relatos, assim, de atletas que se comparavam somente com o físico de outras atletas. Não existia mais a comparação do meu físico de uma semana atrás com o meu físico atual, né, o que eu evoluí nesse período, mas sim a comparação da foto do atleta que vai estar na competição juntamente com essa pessoa, com a foto do próprio atleta. E isso aí gera um um desgaste mental muito grande. O atleta passa a não ter mais prazer, né, nos treinos, já começa a ser algo maçante, algo chato, e isso prejudica muito. E isso reflete aonde? Lá no palco, né. Como o atleta não viveu a preparação de forma prazerosa, não que, né, não tô falando que é fácil, não tô falando que é todo tempo é legal. Quem é atleta sabe que existem muitos momentos difíceis, principalmente na fase final, e chegar lá, né, passando por um processo que é doloroso, quando a nossa mente, nos traz sentimentos ainda mais difíceis, quando a gente chega no palco, isso reflete, né, na nossa performance do palco. A gente não consegue trazer felicidade para o palco, a gente não consegue trazer alegria, né, a satisfação de estar ali, porque o objetivo não foi se superar, mas sim superar o físico de outro atleta. A O talento de outro atleta. Então, essa é uma das coisas que eu mais recebo, assim, um relato muito frequente, né, entre os atletas. Então hoje, quanto mais, experiência eu tenho na área, né, tem pouco tempo que eu, comecei a trabalhar somente com isso, né, esse ano eu me formo em nutrição, e trabalhando com essa área comportamental, né, eu vejo que eu me apaixonei, simplesmente me encontrei, né, eu quero depois da formação de nutrição, eu quero continuar nessa área comportamental, que eu vejo que é algo, assim, é o pilar, né, se a gente não cuida da nossa mente, nada à nossa volta funciona, a gente não enxerga alegria, felicidade em nada, tudo se torna chato, né, a gente perde o prazer. Então, o acompanhamento, do treinamento mental esportivo é muito importante, né, não só em preparação, os atletas geralmente buscam quando estão em fase de preparação, mas é algo que deve ser trabalhado já anteriormente em fase de off-season, porque quanto mais tempo a gente treina a nossa mente, mais forte a gente fica. E eu sempre digo que o nosso cérebro é um músculo, né, todo mundo sabe, mas a gente precisa treinar todos os dias, assim como a gente vem para academia, fazer os treinos, a gente precisa seguir o protocolo da dieta, a gente precisa também seguir um protocolo de treinamento mental. E é isso que eu passo, né, nos encontros, nas sessões, eh, só dessa forma a gente vai conseguir trazer novos padrões de pensamentos, né, quebrar aqueles, pensamentos negativos, né, que vêm o tempo todo, às vezes, fazendo a gente desistir. Quando a gente está totalmente dominado pelos nossos sentimentos, emoções, né, que é o sistema límbico, que é também uma parte do nosso cérebro que é muito mais forte do que a nossa parte racional, sabe. É dali que saem nossas ações, as nossas atitudes. Quando a gente está dominado por essa parte emocional, a gente esquece do nosso objetivo, do que a gente quer, e aí começa a desandar, né, principalmente, assim, numa fase de preparação, por exemplo. O atleta tá focado, tá ali, a preparação tá fluindo, começou aqueles momentos de dificuldades. Se o atleta não tem clareza dos pensamentos, né, dos momentos que passam, ele se perde. E se ele não consegue também identificar, né, que é só um pensamento, identificar que é um momento, assim, passageiro, aí erra na dieta,
às vezes deixa de faltar treino. Treino, não é algo que eu vejo, assim, com muita frequência que os atletas deixam de fazer. A maior dificuldade realmente é a dieta, né. A fase de preparação é fome, é compulsão, descontrole na refeição livre, que é algo também que acontece muito. Tem atletas que chegam pra mim falando assim: "Eu não quero mais fazer refeição livre, porque eu não consigo me controlar". Tem uma atleta inclusive que ela já competiu, ela ficou um tempo afastada, inclusive tem ela no meu feed, ela deixou um depoimento ali pra mim, se você vai pode ir pra baixo. Aqui, ó, a Maria Letícia. Essa, a foto azul ali, ó. Tem o depoimento dela, ela chegou pra mim, ela estava totalmente desanimada, assim, sem esperança de voltar para os palcos, né. Mas fui investigando, né, o que estava acontecendo com ela, o que que ela quais eram os obstáculos e o principal obstáculo dela, na mente dela, era a questão da saúde, né, que ela tinha algumas questões a ser resolvida. Aí eu cheguei e falei pra ela: "Letícia, ok, dentro do que está sobre o seu controle, o que que você pode fazer para sair dessa situação?". E aí a gente entrou, né, porque o trabalho de coaching é um trabalho de ação, né, não é como a terapia que a gente conversa, né, o terapeuta traz reflexões, a gente pensa, o coaching não, eu trago as reflexões, mas eu também trago a ação para o atleta, né, o que que ele precisa fazer que às vezes sozinho ele não consegue pensar, não consegue encontrar a solução. E aí, na primeira sessão já, eu combinei algumas atividades com a Lê, e inclusive ela tá comigo até hoje, é uma atleta muito querida. E aí no meio né, desse acompanhamento a gente descobriu que até, assim, a forma física que ela se encontrava, né, que ela não estava satisfeita, era consequência das ações dela e não do problema de saúde. Então ela começou a ter essa percepção, né, ter essa clareza, se descobrindo cada vez mais durante as sessões, que é isso que o processo de coaching também faz. É um momento que você se conhece mais, você conhece mais sobre os seus pensamentos, tem mais controle do que você imagina, do que você pensa. E a cada sessão que a gente foi tendo juntas, Letícia até já tem, assim, vontade de competir de novo, né, que ela achava que ela nunca mais iria conseguir voltar para os palcos. Mas enfim, essa é uma das atletas que eu acompanho. E aí tem existem pessoas também, né, que, assim, não atletas no caso, né, que vêm me perguntar: "Ah, mas você só atende atleta, né, porque eu só vejo atleta no seu feed". Tem uma outra cliente que ela também tá no meu feed, tem um depoimento dela, é Camila, tá uma foto preto e branco. Aqui, ó. A Camila é uma das pessoas que vieram me pedir ajuda, né, mas ela super desacreditada, assim, né. "Ah, mas atleta é super disciplinado, né. Eu tenho vários problemas, várias questões a ser resolvidas, né, mentalmente. Eu acho que não vai funcionar pra mim". Aí eu falei pra ela, o processo de coaching funciona pra todo mundo, né. Eu consigo direcionar as ferramentas pra um atleta e pra uma pessoa que não quer competir. E o maior problema dela era a questão da dieta, da alimentação, sempre, né. E aí, conversei muito com ela, expliquei como é que funcionava, começamos o processo, até acho na terceira sessão perguntei pra ela o que que ela estava achando, né, do treinamento, porque era uma pessoa que eu vi que realmente estava insegura, assim, com os resultados. Nunca tinha feito, então existem ainda muitas pessoas que desacreditam, né, que às vezes olham lá o meu feed, olham meus stories, mas pensam: "Ah, isso aí não deve funcionar, né". E aí a Camila me falou que superou as expectativas, que ela realmente vem colhendo muitos resultados. Inclusive, toda semana tem festa do aniversariante na empresa dela com pizza, com docinho. Hoje mesmo ela postou um lá.
E ela falou: "Eu tô super tranquila, eu não sinto vontade de comer. Eu como o que eu tenho vontade", né, no caso ela faz as refeições livres dela com o marido com o esposo dela, e ela vai comer o que ela realmente tem vontade de comer. Não é todo momento ficar abrindo exceção, porque primeiro que cada pessoa, né, tem além do da de ter a manutenção da saúde através da dieta, tem também a questão da autoestima, né, que é muito influencia, impacta muito em tudo, em como a gente se sente. Nossa, minha boca tá secando. A forma com que a gente se olha, né, quando a gente se olha com mais amor, com mais carinho, a gente passa a tratar as pessoas melhor, a gente, trabalha melhor. Então, assim, não é somente, eh, não é saúde, mas também a parte estética que impacta no nosso emocional, né. Então eu sempre digo que o atleta que faz, né, que tem esse acompanhamento de treinamento mental, tá 10 passos à frente de um outro atleta que não tem esse acompanhamento, né. Porque o atleta ele vai estar sempre preparado para os obstáculos que vierem durante a preparação, né. Por isso que a importância de começar antes da preparação, é que quando chegar a preparação, que é o momento lá que você precisa enfrentar dificuldades maiores, você já está preparado, você já sabe como lidar com aquilo. E não existe assim, né, algo específico para o que que não é uma receita de bolo, mas você entendendo quando você entende melhor sobre os seus pensamentos, né, tem clareza do que está passando na sua mente, você sabe que aquilo é só um pensamento, e aí você busca soluções, né, como eu vou resolver isso? Né, apareceu uma dificuldade, apareceu um pensamento, o que que eu posso fazer para resolver essa situação? O que eu estou pensando é algo que realmente devo me preocupar agora? É algo que, é real ou é só um pensamento? Então, eh, como eu disse anteriormente, a gente passa a se conhecer mais. E eu depois comecei a aplicar também, né, em mim, agora em preparação, inclusive montei um protocolo de treinamento mental, um ritual de treinamento mental, porque eu estava me sentindo desconectada do treino. Eu chegava aqui e simplesmente treinava. E a gente precisa estar concentrado durante o treino para a gente ter o feeling ali, né, do músculo-alvo, se conectar com o músculo, com o exercício. E aí hoje foi o meu primeiro dia fazendo esse ritual novo que eu fiz. Dá mais ou menos uns 15 minutinhos, assim, antes do treino, que é um exercício de respiração, visualização. Gosto bastante de trabalhar essas técnicas de respiração e visualização, no treinamento. E aí, quando eu comecei o treino, no meu segundo exercício, eu já senti, assim, que eu estava mais presente no momento, sabe. Tem fases que a gente realmente fica mais no piloto automático, e aí a gente acaba perdendo a performance. Então fazendo esse preparo, né, esse treino mental diário, melhora muito mais a concentração, o foco, automaticamente melhora a performance nos treinos. Então você diz que, vamos dizer assim, né, a alta performance ela está ligada totalmente ao quanto você está presente naquele momento, né. Com certeza. E o trabalho do coach, ele é desenvolvido, no seu caso, né, você desenvolve para atletas, que é até então o nicho que você atua, porém você desenvolve para outras pessoas também, é isso? Sim. O meu público maior é o atleta de fisiculturismo, né. Uhum. Até, assim, a maioria das meninas também são atletas mulheres biquínis, né, porque pelo fato de eu viver isso, de ter a experiência, elas sabem que não que eu entenda mais que outros profissionais, mas Sim. quando a gente vive, né, realmente, assim, a gente compreende melhor. E tem muitas coisas que eu escuto que eu já passei, sabe. Então eu sei a dor, eu sei qual é a dor que aquela pessoa está sentindo. E aí quando eu consigo ajudar, é muito prazeroso, assim. Aí, na próxima sessão, a gente sempre, né, em todas as sessões a gente conversa sobre as vitórias, né, quais foram as vitórias da semana, o que que aconteceu de bom. Isso é algo que os atletas não fazem, pessoas não fazem, né, que é reconhecer
o que que você evoluiu nesses últimos 7 dias, né. E quando a gente não se não tem esse acompanhamento, você para, por exemplo, na sua semana, uma vez por semana para escrever: "Eu evoluí isso, eu consegui fazer isso, isso e isso". Não, né. Então a gente acaba passando despercebido e às vezes a gente acha que a gente não tá evoluindo. Então, durante as sessões tem essa parte também que eu já logo no início eu já converso sobre as vitórias que traz mais motivação, né. Quando você reconhece os seus esforços, que as suas ações estão trazendo resultados, vem a motivação, né, através das ações. E a gente conversa também sobre as dificuldades, e aí a gente trabalha em cima das dificuldades que o atleta traz para as sessões. E é legal que, assim, a primeira sessão vem muitas dificuldades. Nossa, lista, assim e assim, no início o atleta sempre chega com falando uma ou 2 no início da sessão, só que a minha tarefa é investigar, né, fazer o atleta pensar. E chega falando assim: "Ah, eu tô com compulsão alimentar, né, tô descontrolado na refeição livre". Mas o que mais que tá acontecendo? "Ah, eu tô me sentindo ansiosa". Eh, né, como você chegou, né, o que que aconteceu antes de você chegar ao descontrole? O que que você estava pensando? Para investigar mesmo o que vem por trás desse descontrole alimentar, sabe. Uhum. Então, nas primeiras sessões, na primeira sessão vem uma lista enorme de desafios e conforme vão passando as sessões vai diminuindo até que, às vezes, na terceira sessão o atleta já chega falando que não teve nenhum desafio na semana. Aí eu penso assim: "Minha missão está sendo concluída". E qual foi o maior desafio até então, Anny, que você teve com uma pessoa que não seja atleta, que não é atleta no caso? Que não é atleta. Isso. Pode ser um dono de uma empresa, um CEO, enfim, um gerente, alguém que exerça um cargo talvez, de liderança, né, e que não esteja ligado ao meio do fitness. Hum. Tem uma cliente que a gente finalizou, né, até o acompanhamento. Eh, ela é uma pessoa super dedicada, só que realmente falta tempo na agenda dela. E era difícil dela aplicar as atividades sim, quando ela conseguia tempo, que ela conseguia fazer as atividades das sessões, ela sempre trazia resultados. E mesmo quando ela não conseguia fazer tudo, ela sempre otimista, sempre muito resiliente, sabe, tentando, tentando, tentando. Mais 2 trabalhos, casa, marido, cachorro, enfim, várias coisas que realmente, assim, atrapalharam um pouco o processo, sabe. E eu vi que ela realmente, eh, queria mudar, ela conseguiu ter resultados, mas não como eu gostaria, como eu sei que o método poderia ajudar ela. Realmente por falta de tempo mesmo, né. Se não se dedica aos treinos dos treinamentos mental, não tem resultado, assim como vem pra academia e não treinar, também não tem músculo. É muito bacana. Você acha que com o avanço da tecnologia isso tem ajudado ou prejudicado muitas pessoas, independente se é atleta ou não? Você diz redes sociais. Isso mesmo. Olha, eu acho que tem os tem os 2 lados, né. Uhum. Pode falar pra gente? O lado positivo, tem mais informação na internet, né, só que tem que filtrar também o que a gente lê, o que a gente, consome, né, ali nas redes sociais. E o lado negativo, eu acho que existe muita comparação, sabe. Na internet existem coisas que muitas coisas que não são reais, a maioria das coisas, né. Ninguém fica postando lá as derrotas, os momentos tristes, e aí, às vezes, as pessoas acompanham tanto uma pessoa que tá vivendo algo, assim, tão um mundo da fantasia, que acaba se sentindo a sua vida ruim, porque tá comparando com um parâmetro que nem existe, sabe. Aí começa a enxergar defeito não só no corpo, né, porque principalmente mulheres, mas começa a não enxergar mais, que tem uma casa legal, né, porque às vezes a pessoa fica postando lá que tá numa mansão e viajando, e aí a pessoa vive viajando no final de semana, né. "Poxa, eu não tenho tempo pra viajar", e aí a pessoa começa a ficar cada vez mais desanimada, desmotivada, assim, né, Uhum. de viver mesmo.
como que você lidar com a sua resiliência emocional de você mesma, né, e a capacidade de lidar com o estresse, você, no caso, mentorando uma outra pessoa, Ah, em você mesma, no caso. entendi. É, é algo bem desafiador, assim. Uhum, Inclusive, agora, né, que eu tô sentindo isso. Nas minhas outras preparações, eu não atendi ainda, né, uhum, assim, atletas. E eu tenho os meus momentos, né, lógico, tenho as minhas dificuldades. Até, inclusive, esses dias eu postei sobre isso no meu Instagram. E tem dias, assim, que eu tô tão sem energia que eu simplesmente não quero conversar, sabe. Mas eu sei que existem atletas que realmente estão, assim, precisando muito de mim, mas, assim, tem situações, assim, extremas, sabe. Eu escuto muita coisa, assim, que eu jamais imaginava que atletas passariam por isso. Eu posso falar uma? pode dar um exemplo pra gente. Eu não vou citar nomes, claro, Sim, né, mas, por exemplo, uma vez uma atleta me relatou que ela comprou vários chocolates, aí uhum, ela comeu, aí ela se arrependeu, e o restante dos chocolates ela jogou no lixo do banheiro, porque ela pensou: "Eu não vou pegar depois, né". uhum, E aí depois ela acabou pegando caraca, é, né, tipo, depois de um tempo ela foi, uhum. pegou e comeu. Então assim, realmente, sabe, são situações muito delicadas. E no momento que me vem à cabeça, assim, o cansaço mental mesmo, né, da minha preparação, eu lembro que existem pessoas que realmente precisam de mim, né, e eu preciso ajudar elas. E aí que vem a minha força. E depois das sessões, assim, eu sempre fico muito feliz, muito Bom, feliz. E é algo que realmente me motiva a atender mais, né, porque eu vejo os resultados, né, vejo as pessoas, assim, se tendo dias melhores. Então, isso é o que me faz ser resiliente, isso assim, traz pra você uma satisfação pessoal muito grande, né, muito grande, e profissional também, né. com certeza. E como que tem sido pra você nessa fase agora que você se encontra, pode falar pra galera que tá te acompanhando, em qual fase que você se encontra, qual competição que você vai competir? Pode falar pra galera aí. Estou há 4 semanas no Muscle Contest Rio. Isso era, assim, um pouco off, eu ainda não contei para o meu público geral, né, eu tenho um close friends que eu compartilhei só com eles, por alguns motivos, né, mas Então, pessoal, antes de você até então espalhar essa notícia, já vai lá no Instagram da Anne, que tá aparecendo na tela aí pra vocês, acompanhem o close friends dela, que ela tá contando toda a preparação, como que tem sido. Sim ou não, Anne? Fala aí pra galera aí. é totalmente sem filtro. Mas É assim, isso. ó, sem filtro mesmo. Eu conto, assim, de todas as dificuldades que eu venho tendo. Como eu falei, tenho meus momentos de fraqueza, tenho minhas dificuldades. Nem todo tempo eu tô consciente, né? Eu tento o máximo do tempo me atentar, né, aos meus pensamentos, mas realmente tem momentos que minhas emoções também tomam conta de mim, né? Então, tô contando tudo lá, mostrando muita coisa e assim, eh, a galera tá gostando. É isso aí, galera. Então, ó, acompanha lá no Instagram, tá aparecendo na tela aí pra vocês, segue, tá certo? Faz lá o close friends lá. Quanto que tá, ô Anne? Tá R$ 39,90. 39,90. O link tá na bio? Tá na primeira no primeiro destaque. Primeiro destaque, Isso. pessoal, aqui, ó. Você vindo aqui no primeiro destaque, você tem a oportunidade de acompanhar, fazer parte do Close Friends dela, tá certo? E muitas outras informações que vão acompanhar lá no Instagram. Inclusive no Close Friends eu conto das estratégias que eu uso comigo, né, do treinamento mental. Ontem, por exemplo, eu defini algumas estratégias novas também de lembretes pela minha casa, post-it, né. E eu escrevi, né, vou compartilhar com vocês, eu escrevi os motivos, né, como eu me sinto quando eu erro na dieta e como eu me sinto quando eu tô perfeita na dieta, né. E aí eu preciso lembrar disso sempre. E eu colei aonde? Na frente do meu armário, na cozinha. E aí escrevi também,
momentos que me trazem forças e pessoas, escrevi nome de pessoas, escrevi momentos que eu passei para eu relembrar, né. A nossa força vem muito do passado, assim, sabe, de situações, de experiências que a gente já viveu. Inclusive coloquei fotos também de pessoas para eu não me esquecer, sabe, porque a gente vive tanto, assim, no futuro, né, a gente não é difícil a gente vive muito pouco no presente, Uhum. a gente vive muito no futuro e esquece do passado, do que a gente já viveu, do que a gente já venceu, né. Tem coisas assim, teve preparações piores do que essa que eu tô passando, assim, comparando mesmo, pensando agora, essa preparação tá sendo até tranquila. E eu tô compartilhando lá essas coisas essas técnicas, ferramentas, né, que eu utilizo comigo. Faço também muita respiração, né, que eu gosto de passar áudios de respiração, vários tipos de respiração, né, que tem exercícios diferentes. Eu faço antes de dormir, quando eu acordo, quando eu me sinto ansiosa. A visualização também é algo muito poderoso, porque, eh quando a gente imagina, a gente sente, né. A gente tem essa capacidade, o nosso cérebro não tem a capacidade de entender o que é real e o que a gente o mundo real e o mundo imaginário. Então quando a gente imagina, mas assim, você se conectar mesmo com a atividade de visualização, você é capaz de sentir, né, você tem os sentimentos, assim, as emoções. E aí, inclusive essa visualização que eu fiz hoje me trouxe a memória, assim, do último overall que eu ganhei, e foi muito, assim, foi muito bom. Durante a atividade, eu senti, assim, o dia, sabe, como eu estava feliz, como eu estava realizada, as pessoas que estavam comigo, como é que foi depois. Então trazendo essas Experiência de lembranças, né, traz muita motivação também, muita força. muito bacana, muito bacana. Anne, tem alguma outra novidade pra galera que vai te acompanhar a partir desse vídeo? Novidade? Vamos lá. Vamos apresentar o shape dela, última atualização aí, ó. Na verdade é um vídeo motivacional, né. Esse aí foi algumas dicas de treino de pose, né, que eu também dou aula de poses. Então eu vejo, assim, quando eu acompanho os campeonatos, eu presto muita atenção, assim, né, em como as atletas, principalmente as biquínis, né, como elas se apresentam. A presença de palco é algo, assim, que, realmente Conta muito, né. impacta muito, né. Uhum. Você sente, assim, quando a presença é algo que, as pessoas a atleta entra no palco e as pessoas já sentem, assim: "Nossa, essa atleta ela é boa", sabe. Por quê? Aquela atleta tá ali, ela tá autoconfiante. Por que que ela tá confiante? Porque ela sabe que ela fez tudo o que precisava, que ela deu o melhor dela durante a preparação, que ela treinou, eh, incansavelmente as poses, que ela seguiu a dieta, né, que às vezes que ela caiu, ela levantou, né, com força, recomeçou. E isso é algo também que o treinamento mental traz, né, durante, assim, esse acompanhamento. Eh, fazer você reconhecer a sua luta, né, e chegar lá no palco feliz, né, isso é a autoconfiança. Então para quem é atleta e tá te acompanhando agora, como que faz pra pessoa até então contratar seu serviço de pose? Tem um link ali na bio, Uhum. que tem treinamento mental, né, as aulas de pose. É só clicar nesse link? Isso. Clicando nesse link já vai falar direto com você no WhatsApp, é isso? Exatamente. E assim, Hum, show de estou bola. em reta final de preparação, então minha agenda tá limitada. Tenho pouco tempo de atendimento, porque assim, semana final eu realmente, assim, tiro pra Pra você, né. cuidar de tudo, sabe? Uhum. Focar realmente na preparação, organizar tudo para o dia. Então temos aí 3 semanas. É, pessoal, 3 semanas. Quem vai competir por agora, ó, aproveita. Vamos pedir para você mandar uma mensagem para essa câmera aqui, uma mensagem motivacional, principalmente não só para atleta, mas para pessoa que talvez se encontra desanimada e já não tem mais perspectiva, talvez até mesmo do futuro, né? Vamos dizer assim. Quero que você olhe para essa câmera e fale com o público que vai estar te assistindo quando esse vídeo for pro ar. As pessoas esperam muito pela motivação para começar a ter atitudes, né? E a motivação vem através da ação, né. Vocês já devem ter escutado isso, lido isso por várias
vezes. Mas eu vivi isso há um tempo atrás. Eu passei por um momento onde eu estava parada, esperando a minha motivação chegar. Não deixei de treinar, mas assim, deixei de fazer outras coisas, né, da minha vida, assim, deixei de dar atenção. E eu só consegui vencer, né, me reerguer, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que para sair daquele momento, daquela situação, eu precisava agir, né. E é preciso começar, dar o primeiro passo. São frases clichês, mas assim, traz para sua mente agora, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? E como eu vou ficar se eu continuar nessa situação? Como eu vou estar daqui 1 ano, daqui 2 anos? O que que vai acontecer se eu continuar tomando as mesmas decisões, as mesmas ações de hoje? Só trazendo essa reflexão, a mente de vocês já vai buscar as respostas e é só agir. É isso aí. Anne, muito obrigado pela sua participação. Para Obrigada. você encerrar esse vídeo, pedindo pro pessoal deixar o like, se inscrever no canal, tá Com bom? certeza, se inscreva no canal, dá um like, ativa o sininho para receber, né, as últimas postagens e me acompanhem lá, me sigam. Lá no Instagram, né, como tá aparecendo na tela. Pessoal, acompanhem aqui o nosso canal no YouTube, muito mais conteúdos para vocês como esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem embaixo nos comentários aí a sua opinião a respeito do que foi abordado até então aqui, sobre o trabalho da Anne, sobre coach mental. E se você tem alguma dúvida, você tem a oportunidade de até então estar aí na tela no Instagram dela, tá certo? Deixando o seu comentário lá no direct, tenho certeza que ela responde. É ou não, é, Anne? Com certeza. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer desabafo, estou aberta a ouvir vocês. É isso, pessoal. Forte abraço a todos aí, nos vemos no próximo.